Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Engenharia, disciplina de Eletricidade Básica. Tá? Então hoje a gente vai falar de circuitos em série paralelo. Então a gente inicia o capítulo 7 do livro do Introdução à Análise de Circuitos, do Bollestad. Muito bem, então a configuração em série paralelo é aquela que é formada por uma combinação de elementos em série e também em paralelo. Tá? Então a gente pode ver aqui nesse circuito que R3 e R4 eles estão em série, porque eles dividem apenas um ponto, né? E a junção desses dois em série fica em paralelo com o R2, porque dividem dois pontos. Tá? E depois a gente vai ver que a junção vai estar em série com R1. Tá? Então essa é a ideia do circuito de série paralelo, é a combinação de resistores nesses dois formatos. Para trabalhar da melhor forma, a gente vai introduzir o método de redução e retorno. Tá? Então imagine, considere descobrir a tensão V4 aqui nesse resistor R4. Né? O que a gente pode fazer? A gente pode iniciar a fase de redução do circuito, que é voltar para o circuito em direção à fonte. Tá? Como? Então a gente vai associando os resistores. Como eu falei, R3 e R4 eles estão em série. Então aqui, ó, R', R3 mais R4. Tá? Depois, R' e R2 eles estão em paralelo. Né? Então o R' total aqui é o R2 em paralelo com o R'. Né? E por fim, o R total do circuito é a soma de RT' mais R1, né? Porque esses dois caras estão em série. Dessa forma eu consigo achar a resistência equivalente do circuito todo e descobrir a corrente que sai da fonte. Certo? Muito bem. Descobrindo a corrente que sai da fonte, a gente pode calcular algumas grandezas. Né? E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a fase de retorno. É interessante desenhar todas as fases aqui, porque elas ajudam no momento de decidir qual método aplicar. Tá? Por exemplo, ó, eu sei que a corrente total que passa no circuito em série é a mesma que passa nos resistores. Se eu tenho a corrente total que passa aqui no R' total, né, eu posso calcular V2. Né? Então eu usei a letra C aqui, tá? Da fase de redução para analisar essa etapa aqui para conseguir a tensão V2, certo? Se eu tenho a tensão V2, voltando, né, ao circuito original, se eu tenho a tensão V2 aqui, que foi aqui que eu calculei, né, eu sei que para calcular V4 eu posso fazer um divisor de tensão entre esse e esse. Né? Porque a tensão V2 que está aqui é a mesma tensão que está nos dois aqui. Ó. Tá? Então se eu fizer o divisor de tensão, eu consigo achar aqui a tensão V4. Tá? Lembrando que esse método ele é interessante para a gente usar quando a gente tem circuitos de uma única fonte. Tá? Se eu tivesse mais de uma fonte aí, a gente teria que aplicar outros métodos. Então esse processo o capacita a reduzir o circuito à sua forma mais simples através da fonte e então determinar a corrente fornecida pela mesma. Na fase de retorno, você usa a corrente fornecida pela fonte resultante para trabalhar a incógnita desejada. Para a maioria dos circuitos em série paralelo de uma fonte única, né, o método proporciona uma opção viável para a solução. Então vamos analisar um exemplo aqui. Calcule a corrente I3 para o circuito de série paralelo. I3 é que passa aqui. Tá? Novamente, a gente verifica que tem um resistor aqui. Isso significa que a tensão que tem aqui, né, não é mais a mesma que tem aqui. Porque a gente tem uma queda de tensão em R1. Tá? Então, ao conferir os elementos em série e em paralelo, descobrimos que os resistores R2 e R3 estão, né, nessa configuração paralela. Aí eu posso fazer um R', né, que é os dois em paralelo, eu obtenho 4K de resistência R'. Tá? Então, ao substituir a combinação em paralelo por uma resistência equivalente única, temos a configuração dessa figura. Né, os resistores R1 e R' estão em série, resultando numa
resistência total de 6K. Então, se eu juntar esses dois, eu tenho uma resistência total de 6K. Tá? Isso quer dizer que eu posso já achar a corrente da fonte IS. Né? Então, IS é o 54 dividido pelo 6K, 9 mili. Né? Ainda aqui nessa mesma figura, como eles estão em série, né, a corrente IS é a mesma corrente que passa aqui no R'. Tá? Mesma corrente que passa no R1 também. Muito bem. Retornando aqui à figura 7.3, descobrimos que I1 é a corrente total que entra na combinação em paralelo de R2 e R3, ou seja, I1 é o cara que chega aqui, ó, e ele se divide nesse ponto e nesse ponto, tá? Um pouco para cá e um pouco para cá. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a aplicação da regra do divisor de corrente, né? Então, o I3 é o resistor que eu não quero, vezes a corrente total que entra, nesse caso é I1, né? Dividido pela soma dos dois resistores. Então, eu sei que I3 é 6 mA. Tá? Exemplo 2. Considerando esse circuito, determine I4, tá aqui, IS e a tensão V2. Tá? Então, ao conferir o circuito, descobrimos, né, que ainda não temos resistores em série. A única combinação em paralelo que a gente verifica, né, é R2 e R3. Então, a gente vai combinar esses dois resistores aqui para obter o R'. Né? Então, R' deu 1.8 K-ohms. Né? E é onde está V2. Né? V2 está aqui. Se eles estão em paralelo, a gente faz a análise e verifica que V2 é a tensão que está em cima desse R' aqui. Tá? Muito bem. Você pode se sentir tentado a combinar os resistores em R1 e R' e redesenhar o circuito. Entretanto, um exame cuidadoso aqui dessa figura revela que, tendo em vista que os dois ramos resistivos estão em paralelo, né? Então esse está em paralelo com esse, a tensão é a mesma através de cada ramo. Né? Ou seja, a tensão pela combinação em série de R1 e R' é 12 volts, ou seja, eu tenho 12 volts aqui, tenho 12 volts aqui e 12 volts aqui em cima de R4 também. Né? Então, se eu tenho a tensão aqui em cima e a resistência, é tranquilo para eu achar a corrente, né? Achei a corrente de 1.4 mA. Na realidade, pela mesma razão, I4 poderia ser determinado diretamente a partir da primeira figura. Tá? Como a tensão total através de combinação em série de R1 e RT' é 12, né? Então se eu tenho 12 aqui, eu posso fazer um divisor de tensão para eu poder achar V2, tá? Que é o que está falando aqui. Né? Então V2 é o resistor que eu quero, R', dividido por R' mais R1. Então eu tenho 2.51 volts aqui. Tá? A corrente IS pode ser encontrada de duas maneiras. Tá? Calcule a resistência total e use a lei de Ohm, ou calcule a corrente através do outro ramo em paralelo e aplique LKC. Né? Então eu posso calcular a corrente que passa por aqui, né? E se eu somá-las, essa corrente e o I4, eu tenho IS. Tá? Ou senão eu posso também fazer reduzir o circuito todo e achar a corrente que sai da fonte. Tá bom? Então aqui eu tenho que I1 é a tensão da fonte dividido por R1 mais R', tá? 1.4 mili. E o IS então é o I1 mais o I4. Tá bom? Muito bem. Então lembrando que eu tenho 12 volts aqui, 12 volts aqui e 12 volts aqui. Agora a gente tem exercícios, tá, pessoal? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Até o próximo encontro.